Em fevereiro de 1959, 9 jovens experientes entraram nas montanhas geladas dos Montes Urais, na União Soviética. Nenhum deles voltou vivo. Quando os corpos foram encontrados, o que os investigadores viram desafiou qualquer explicação. A barraca tinha sido cortada por dentro. As vítimas haviam fugido descalças na neve, a menos de 30 graus negativos. Alguns estavam sem os olhos, outros sem a língua, e um deles emitia níveis anormais de radiação. Este é o incidente do Passo Dyatlov, um dos maiores mistérios não resolvidos da história. E até hoje, ninguém sabe com certeza o que aconteceu naquela montanha. Tudo começou com um grupo de estudantes do Instituto Politécnico dos Urais. Eram alpinistas treinados, apaixonados por trilhas difíceis. O líder se chamava Igor Dyatlov, um jovem de 23 anos, respeitado por sua calma e sua experiência. O objetivo do grupo era alcançar uma montanha distante, atravessando uma região que os povos locais, os Mansi, evitavam. O nome daquela montanha, traduzido, significava mais ou menos: não vá até lá. No dia 27 de janeiro, o grupo iniciou a expedição. Eram 10 pessoas. No segundo dia, um dos integrantes adoeceu e teve que voltar. Essa doença, por mais cruel que pareça, salvou a vida dele. Ele seria o único sobrevivente do grupo original. Os outros 9 seguiram em frente, rumo à montanha. Sabemos parte do que aconteceu depois porque eles deixaram diários e fotografias. As últimas imagens mostram jovens sorrindo, montando a barraca na encosta, cercados pela neve. Tudo parecia normal. Aquela foi a última noite deles. O plano era simples. Igor havia combinado enviar um telegrama assim que o grupo voltasse à civilização, por volta do dia 12 de fevereiro. Mas o dia 12 passou, e nenhum telegrama chegou. No começo, ninguém se preocupou. Atrasos eram comuns nesse tipo de expedição. Mas os dias foram passando, e o silêncio começou a assustar as famílias. No dia 20 de fevereiro, uma equipe de resgate finalmente partiu em busca dos 9 jovens. O que eles encontraram foi o começo do pesadelo. No dia 26 de fevereiro, os socorristas localizaram a barraca. Ela estava semi-enterrada na neve, no meio da encosta. Mas havia algo profundamente errado. A barraca tinha sido cortada de dentro para fora. Alguém, ou todos, haviam rasgado a lona com uma faca, por dentro, para sair o mais rápido possível. Lá dentro estavam os pertences do grupo. Casacos, botas, comida ainda intacta, tudo abandonado. Do lado de fora, na neve, havia pegadas. Pegadas de pés descalços, ou apenas com meias descendo a montanha. 9 pessoas haviam corrido para uma escuridão gelada, sem roupas adequadas, sem sapatos, a temperaturas capazes de matar em minutos. A pergunta ecoava na cabeça de todos os socorristas. O que faz 9 pessoas experientes rasgarem a própria barraca e fugirem, descalças, para uma morte quase certa no frio? Os primeiros corpos foram encontrados a quase 1,5 km da barraca, perto de uma árvore antiga. Ali havia sinais de uma fogueira. 2 corpos, vestindo apenas roupas de baixo. Nos galhos da árvore, marcas de que alguém havia subido, talvez desesperado, tentando enxergar a barraca ao longe. Perto dali, mais 3 corpos, incluindo o de Igor Dyatlov. A posição deles sugeria algo perturbador. Eles não estavam fugindo. Eles estavam tentando voltar. Voltar para a barraca. Como se, seja lá o que os tivesse feito fugir, já não estivesse mais lá. Essas 5 primeiras vítimas pareciam ter morrido de hipotermia. Uma morte terrível, mas ao menos explicável. O problema foram os outros 4. Eles só seriam encontrados 2 meses depois, quando a neve começou a derreter. E foi aí que o mistério se tornou verdadeiramente sombrio. Os últimos 4 corpos estavam enterrados sob vários metros de neve, dentro de um ravina. E as condições deles eram completamente diferentes. Um dos jovens tinha o crânio gravemente fraturado. 2 das vítimas tinham as costelas quebradas, com uma força descrita pelos médicos como comparável à de um acidente de carro em alta velocidade. Mas aqui está o detalhe que arrepia. Não havia nenhum ferimento externo correspondente. A pele estava intacta. As lesões eram todas internas.
como se uma força imensa tivesse esmagado seus corpos por dentro, sem deixar marca por fora. E ainda faltava o pior. Uma das mulheres do grupo estava sem a língua, sem os olhos, e parte do rosto estava faltando. Outros corpos também tinham partes ausentes. As autoridades tentaram explicar, dizendo que animais ou a decomposição na água poderiam ser os responsáveis. Mas para muitos, essa explicação nunca fechou. E então veio a descoberta que transformou o caso em lenda. Testes revelaram que as roupas de algumas das vítimas continham níveis anormais de radioatividade, radiação, no meio das montanhas, em um grupo de estudantes fazendo uma trilha. A investigação oficial soviética foi encerrada de forma abrupta. A conclusão do relatório foi vaga, quase absurda. Dizia apenas que os 9 haviam morrido por causa de, e eu cito, uma força natural desconhecida, capaz de superar qualquer ser humano. E o caso foi lacrado. Os arquivos, escondidos por décadas. A área foi fechada para expedições por 3 anos. E o silêncio do governo só fez o mistério crescer. Com o tempo, dezenas de teorias surgiram para tentar explicar o inexplicável. A primeira, e mais assustadora para a época, era de um teste militar secreto. Testemunhas relataram ter visto esferas de luz laranja brilhando no céu daquela região, na mesma noite. Teria o grupo presenciado algo que não deveria? Um míssil, uma arma experimental? Isso explicaria a radiação e a ordem para manter tudo em segredo. Outra teoria fala de uma avalanche. Segundo ela, o grupo teria cortado a barraca e fugido para não ser soterrado, morrendo de frio na sequência. É a explicação mais aceita oficialmente hoje, mas ela deixa muitas perguntas no ar. Por que não havia sinais claros de avalanche no local? Por que alpinistas experientes montariam a barraca em um ponto perigoso? E como uma avalanche causaria ferimentos internos tão graves, sem marcar a pele? Há ainda a teoria dos Mansi, o povo local, que teria atacado o grupo por invadir terras sagradas. Mas não havia pegadas de outras pessoas na neve. Apenas as dos próprios 9. E claro, existem as explicações que fogem completamente da razão. Alguns falam do Yeti, o homem das neves. Outros de fenômenos ainda mais estranhos, ligados àquelas luzes no céu. Existe até um fenômeno sonoro, causado pelo vento em certas formações, capaz de gerar um som tão perturbador que provocaria pânico e desespero em qualquer pessoa. Teria sido esse som infernal que os fez fugir para a morte? A verdade é que, mais de 60 anos depois, ninguém tem certeza. Cada teoria explica uma parte, mas nunca o quadro completo. A barraca cortada por dentro, os pés descalços na neve, os ossos esmagados sem marcas, a radiação e aquela conclusão oficial, arrepiante, uma força natural desconhecida. 9 jovens subiram aquela montanha, cheios de vida, de sonhos e de futuro. Algo naquela noite os encheu de um terror tão absoluto que preferiram enfrentar o frio mortal a permanecer dentro da própria barraca. E talvez a parte mais assustadora de toda essa história não seja o que aconteceu com eles. Seja o fato de que, até hoje, ninguém sabe o que os esperava lá fora, na escuridão.